Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Uma boa tarde para você. Esse microfone não quer parar aqui na posição correta aqui? O que acontece aqui? Esse rebelde. São 5 horas em ponto. Uma boa tarde para você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues. Seja muito bem-vindo aqui ao AM 1330. A partir de agora, a região oeste da Grande São Paulo fica muito bem informada. As principais notícias do dia, o debate que você quer ouvir, as opiniões que você espera durante todo o dia para ouvir aqui no AM 1330. É a edição número 159 do Jornal da Terra, neste dia 19 de agosto de 2013. Meu amigo, 4 meses só para acabar o ano, hein? E aí eu vou ficar mais velho de novo, hein, cara? Brincadeira. Eu não sei se é pior chegar dezembro e eu me afundar, né? Eu afundar o meu cartão de crédito ou chegar janeiro e fazer 45 anos. Não sei o que é pior. Os dois são ruins. Esse é o Jornal da Terra, monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, a boa notícia, até mesmo quando esta informação não for exatamente boa. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. 5:02 agora, esses são os destaques da edição 159. Para vingar a morte de um jovem, moradores ateiam fogo em ônibus em Osasco. Comerciante de Santana de Parnaíba, a terra dos Césares, é preso quando vendia mortadela e picanha roubadas. É mole, meu amigo. Jardim Munhoz, em Osasco, polícia apreende 100 quilos de maconha na chamada cozinha do tráfico. 10 estrangeiros integram o programa Mais Médico nas cidades da região oeste da Grande São Paulo. Secretaria do Meio Ambiente de Osasco oferece atividades físicas gratuitas espalhadas pela cidade. O prefeito de Itapevi, Jaci Tadeu, admite ajudar amigos do PSD nas eleições do próximo ano. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. Não queria que eu falasse as outras manchetes, não, Jefferson? Tinha aqui, essa não era notícia muito boa mesmo, não, cara. Indústria, tinha mais manchete, meu amigo. Indústrias cortam 450 vagas em julho. Vagas de empregos. Isso é um tema muito sério. É a desaceleração da economia também na nossa região. E aí também tinha uma outra muito importante, que a Guarda Municipal de Osasco continua agindo como polícia, prendendo gente que pratica crimes de toda sorte no Largo de Osasco. Muita atenção naquele formigueiro, hein? São 5:04, segunda-feira, começamos uma nova semana. Amanhã bateremos um bom papo aqui com a doutora Libânia, a presidente da Ordem dos Advogados de Osasco, da OAB Osasco. Temos assuntos muito importantes para tratar com a doutora Libânia, que é uma figura simpaticíssima, já esteve conosco no programa, e uma série de projetos que ela está desenvolvendo, dos quais o amigo Ralf Silva também faz parte. E amanhã vamos conversar com a doutora Libânia. Essa semana devemos ter também aqui a presença das lideranças ligadas à Rede Sustentabilidade, que é o partido da ex-senadora Marina Silva. E toda vez que eu vou falar Marina Silva, eu quase solto Marina Lima. E toda vez que eu vou falar Gilberto Lima, eu quase solto Gilberto Silva. O cara realmente
dá umas confusão na cabeça, assim. E vamos conversar com a direção do partido Rede Sustentabilidade. Sei que a ex-senadora Marina, candidata a presidente, candidatíssima a presidente nas próximas eleições. Será que ela vai nos obrigar também a chamá-la de presidenta? Será? Presidente Marina, presidente por enquanto do Rede Sustentabilidade, né? Por favor, né? Não faça isso conosco, sabe? Não empurre goela abaixo. Não tá errado, mas é muito feio, presidenta, sabe? Isso é uma expressão muito usada nos países daqui da América Latina, mas nós não falamos espanhol, né? Os países de línguas hispânica, né? Nós falamos português. E no português isso dói no ouvido. É estranho, isso é muito estranho. Se eu já não falava na época que trabalhava para a CUT, meu amigo, que era obrigado a colocar no texto, eu não falava, agora me sinto mais livre de não falar e dar uma reclamada. Então nessa semana nós vamos conversar com algumas lideranças de Osasco do Rede de Sustentabilidade. Estamos também ávidos por informações a respeito do imbróglio político de Santana de Parnaíba. Teremos também na quarta-feira uma coletiva de imprensa do nosso amigo Marcos Agostinho, do Instituto MAS. Ele traz números importantes relacionados à pesquisa, ao momento político de Santana de Parnaíba. Então, na quarta-feira, nós traremos essas informações para vocês. E talvez até tenhamos também alguma novidade em relação ao afastamento do prefeito Marmo César. Veja você que esse resultado de pesquisa, até onde eu sei, traz números muito simpáticos à candidatura ou do Marmo César ou do filho dele, ao grupo político dele. Eu estou falando isso para você de Santana de Parnaíba, para que você preste atenção. E as notícias que nós devemos ter na quarta-feira não são simpáticas ao prefeito. Então vamos ter um programa bem plural. E eu convido você a estar ouvindo. Então, uma semana cheia começando, muita notícia e muito comentário. E é importante que você participe também, mandando seu e-mail para jt@jornaldaterra.com. Participe através das redes sociais. Facebook, nossa página oficial, é muito fácil de ser encontrada. Você digita facebook.com/Jornal da Terra, www.facebook.com/Jornal da Terra. Entrando na página, clica em curtir. E aí tudo que for postado lá você vai ficar sabendo em primeira mão, vai ser tratado com o privilégio que merece. Esse é o Jornal da Terra, onde já estaremos aqui com Ralf Silva e também com Gilberto Lima. Gilberto Lima, que comenta os assuntos de segurança pública para nós e também traz as informações da política de Barueri. E também o Ralf Silva, que é o advogado aqui do Jornal da Terra e que também fala da política de Osasco. Tudo daqui a pouquinho, são 5h08, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. As indústrias da região oeste da Grande São Paulo eliminaram somente em julho 450 postos de trabalho, resultado que corresponde a uma redução de 0,54% no nível de emprego no setor. Os dados estão em pesquisa divulgada pelo CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Esse desempenho é ainda o pior registrado este ano e o mais baixo para o mês de julho desde 2009. Ele contribuiu também para que o nível de emprego do setor acumule uma baixa de 0,45% este ano, o que equivale a uma perda de 350 postos de trabalho. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de menos 1,59%, representando uma redução de aproximadamente 1.300 postos de trabalho. O cenário de julho foi influenciado pelas variações negativas dos setores de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, veículos automotores e autopeças, confecção de artigos de vestuário, acessórios de celulose, papel e produtos de papel. No estado, também em julho, o índice de emprego caiu 0,21%. A regional que mais perdeu foi Franca, onde o emprego recuou 5,89%. Já Sorocaba liderou a alta
com 1,55%. Adversários na campanha eleitoral do ano passado, o prefeito Jaci Tadeu, que é do PV, não descarta oferecer apoio ao PSD na eleição de 2014 para deputado estadual e federal. O prefeito de Itapevi justifica dizendo manter um bom relacionamento com integrantes do partido na esfera estadual. A declaração do prefeito foi dada durante a visita do ex-prefeito de São Paulo, atual presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, na manhã de sexta-feira. Questionado se porventura pudesse oferecer uma aliança, Jaci Tadeu preferiu ser cauteloso e admitiu esperar pelo comando da diretoria estadual do Partido Verde. O prefeito de Itapevi, Jaci Tadeu, fez questão de lembrar que antes de sair candidato, o PSD quase fez parte da sua coligação em Itapevi. Entretanto, a direção da sigla optou em investir na campanha de Marcos Godoy, o Teco, seu principal adversário na eleição do ano passado. Consenso entre os profissionais ligados à área da saúde, a recomendação de atividades físicas traz benefícios em longo prazo para o corpo e para a mente. Aqueles que praticam algum tipo de exercício rotineiramente percebem em seu cotidiano resultados positivos, como maior disposição e fortalecimento de ossos, além do sistema cardiovascular. Por conta dessas necessidades, em Osasco, os interessados em praticar algum tipo de atividade podem contar também com os parques da cidade. Nesses espaços, além do equipamento comum aos parques urbanos, há ainda várias atividades gratuitas ministradas por profissionais habilitados. Não é necessário efetuar inscrição prévia, bastando procurar essas unidades para a prática diária de atividade física. Entre os locais disponíveis estão o Parque Dionísio Álvares Mateus, que fica na Rua Georgina, número 64, no Jardim das Flores, ou o Parque Nelson Vilha Dias, na Avenida Esmeralda, sem número, no Jardim Rochdale. Na Zona Norte, há ainda uma outra opção, no Parque Piratininga, que fica na Rua David de Souza, 111, Jardim Piratininga. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3591-0405. 3591-0405. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h03. Esse é o Jornal da Terra. Deixa eu apresentar. Ralf, essa é a Priscila, viu? Por favor, pode ir. Essa é a minha irmã mais nova, Priscila Cavalcante. Gilberto é muito bem acompanhado hoje. Não, essa veio comigo, tá? Essa é minha irmã, por favor. Os dois são muito bem acompanhados. Deixa eu apresentar então aqui o Ralf Silva, que eu já falei aqui. Boa tarde, Ralf, tudo bem? Seja boa tarde, bem-vindo. Rodrigo. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal da Terra. Boa tarde às meninas aqui. Hoje tá bom isso aqui, mais bonito. Isso fotografa bastante. Que hoje está bonito. Mulher hoje. Hoje está bonito esse estúdio aqui, viu? Eu costumo brincar, eu acho que eu não sei se eu comentei com os amigos aqui, mas eu já disse que eu precisava trazer algumas colunistas pro programa. Tá muito Clube do Bolinho isso aqui. Exatamente. Aí de repente só vem homem nisso aqui, né? O Ralf começou a trair. Aí eu levei, eu trouxe a Priscila aqui hoje e falei assim, ó, nos trem que lá é Clube do Bolinho, só vai dar de você de mulher lá. No fim ela não vai estar sozinha ainda bem aqui, né? Porque... Olha, o Gilberto fala que eu tô emagrecendo, isso é um ponto positivo. Depois ele chama de motoboy, fala que eu cheguei com uma gralha aqui. Não, mas né? Deixa eu cumprimentar também. Muito boa tarde, já que hoje o Rodrigo esqueceu de mim aqui, esqueceu de você, Gilberto? Eu não sabia, cheguei um pouquinho atrasado. Boa tarde aos amigos, aos ouvintes aí. E o Ralf tá florindo aqui o ambiente, né? Tá trazendo um... Mas não foi ele que trouxe, foi você quem trouxe, pô. Vamos... Mas, eu vou acreditar que ele falou que eu ia estar aqui. É verdade. Pô. Gente, primeiro que é um prazer sempre recebê-los aqui. Confirmado com o pessoal do Rede para a semana ainda? Confirmado? Confirmado, quarta-feira. Quarta-feira não. Sexta-feira, perdão. Sexta-feira, né? Isso. Amanhã a doutora Olibane aqui, no Jornal da Terra, começou uma nova semana. Agora, eu vou começar aqui, o Ralf, falando com o Gilberto. Antes de falar de segurança pública, Gilberto, sexta-feira tivemos lá um giro do presidente do seu partido aí pela região, Itapevi especificamente, estivemos lá. E de grande repercussão, né? E o que você achou? Eu acabei de dar uma nota aqui que o prefeito inquirido a respeito, o prefeito Jaci Tadeu, por ser o PSD um partido de oposição a ele na cidade,
e ele ter recebido o prefeito Gilberto Kassab. Ele explicou que com o diretório estadual não há nenhum problema, que até pouco antes de se sacramentar a candidatura do Teco, o partido até estaria com ele na coligação, né? O que você achou do evento, Rodrigo, da passagem de Gilberto Kassab? Você esteve junto lá? Sim. Foi muito positivo. Foi muito positivo. O prefeito Jaci é um lorde, né, cara? Sim. Atende sempre muito bem. E a conversa em si caminhou justamente para um apoio do prefeito Jaci ao PSD, né? Não diretamente o Teco, né? Meio que lógico isso também, né? Mas ele deve estar tem vida junto própria, a nós, né? O Teco é vida própria. Ele deve estar junto ao PSD aí, nos apoiando. Isso achei que foi muito positivo. O Gilberto Kassab também ficou muito feliz em estar no gabinete do prefeito, foi muito bem recebido. E devemos fortalecer isso. O Kassab até fez uma promessa de que, estando o governador, vai olhar muito por Itapevi e pela região oeste. E eu acredito nisso. Eu acredito que foi muito positivo aí, sim. E qual o tamanho do seu contato com a cidade de Itapevi? O que você achou lá? Vocês andaram pelas ruas também? Sim, andamos pelo comércio. Na verdade, eu sempre fui desde criança lá na cidade, né? Meus pais sempre me levavam lá. Nós tínhamos alguns amigos que moravam lá em Itapevi, moravam em Amador Bueno também. Tá. Então, desde criança, eu sempre estive lá, né? O que eu senti recentemente é que a cidade cresceu muito, viu, Rodrigo? Cresceu. Tem muito problema, mas cresceu. Assim, como todas as grandes cidades aqui da região, tem problemas, né? Foi sexta-feira, né? Isso, foi na última Aquilo é um formigueiro, Agricentro, você reparou, Lotado. Mas tem muito ainda para acontecer, mas está caminhando no rumo certo. Você sabia que o comércio ali só perde para o de Osasco, né? Sim. Comércio de rua é o segundo. A questão da Guarda Municipal também é uma coisa muito interessante. Nós sabemos que o pessoal da Guarda Municipal lá dá treinamento para a Guarda de Barueri, cara. Muitas. Entendeu? Então, assim... Você não sabia disso? Não sabia. Quando você estava falando outro dia aqui, e eu na verdade, eu esperava vir o secretário de Segurança aqui, não para perguntar, mas o secretário de Itapevi dizia isso mesmo. Exatamente. Assim, está caminhando para o rumo certo aí. Se continuar com essa administração, da forma que o Jaci vem conduzindo, e vem desde da última prefeita, né? Vem em pleno crescimento e tem continuado. Eu acho que a coisa tende aí a melhorar muito aí para Itapevi, sim. Eu queria dizer, Rafa, para colocar você na conversa, que assim, o prefeito Jaci, antes de vocês se encontrarem com ele na sexta-feira, eu e o nosso amigo aqui, que é comentarista política de Itapevi, o D'Angelo Soares, estivemos com o prefeito logo cedo, numa conversa rápida, do tipo assim, se o Kassab apontar na esquina, vocês pulam fora. Era mais ou menos assim. Nós estivemos conversando e o prefeito tem planilhas de pesquisa interna lá de um alto índice de aprovação de um monte de saúde, que é um problema em qualquer cidade. Os índices de aprovação estão muito bons lá na cidade. Você falou da segurança pública, não é à toa aquela história que nós dialogamos aqui outro dia, que o itapeviense, não sei se acontece em outras cidades, prefere ligar para a guarda municipal a ligar para o 90 da polícia. Tudo bem, tem toda aquela questão, vai cair no Copom, vai demorar para atender, e a guarda está ali, né? Mas muito também porque tem um contingente quase que o dobro de homens do que tem a Polícia Militar. Que é a polícia. Então ele está muito contente com tudo isso, são só 6 meses de trabalho. Obteve 2 vitórias muito importantes na justiça durante a semana. Passada, inclusive. Uma das ações foi proposta pelo próprio Teco, né? Exatamente. Mas são questões de campanha, né? Sim. Questionamentos de campanha. E uma outra relacionada a cargos de confiança, que era um problema fazendo assim, aqui eu não sou evidentemente advogado do prefeito, mas conversando aqui com o pessoal de Carapicuíba tem um índice, uma porcentagem de cargos de confiança muito maior que Itapevi. Itapevi tem cerca de 6 mil funcionários públicos e 200 cargos de confiança. E tem um promotor que não acha isso correto. Está precisando de um promotor desse aqui em Osasco. Então, e aí... Na verdade, grande parte dos municípios aqui estavam inflados com isso, né? Essa é a grande realidade. Carapicuíba, eu ouvi dizer, e eu preciso conversar, mas assim, ouvi dizer de gente de lá, que chega a ser 40% do contingente de cargos, são cargos comissionados. Itapevi, se a gente pegar 217 cargos para 6 mil, dá quantos por cento, cara? Dá 3%? 3, 4%. Bom,
Rodrigo, eu tive com o prefeito de Jaci Tadeu, eu queria colocar algumas coisas importantes, né? Itapevi com a doutora Ruth e o Jaci Tadeu de vice, pulou de um orçamento de 100 e poucos milhões para 500 milhões. Então, eles passaram realmente a arrecadar muito mais, mas retornar isso para a população. Tanto chegando a 600 milhões. Agora 600 milhões. 600 milhões. Então, até é que a Ruth foi eleita lá com 78%, se eu não me engano. Aprovação, isso. Exatamente. Agora, o Jaci enfrentou uma eleição de igual para igual com o Teco, Sim. mas realmente mostrou que eles querem continuar naquele modelo de administração. Em relação à saúde, é importante falar também que o governo do estado tem a OS lá, né? Igual Carapicuíba. Sim. Que é, No caso é administrado pela São Camilo também. Isso do hospital lá. Exatamente, ajudou muito a cidade e eu acho que isso deve ser implantado aqui em Osasco. E eu acredito que o prefeito de Jaci Tadeu está numa caminhada muito boa, porque ele dialoga com os partidos, né? E ele conversa, ele ouve muito a população também. Então ele está num caminho aí que cada vez melhor. Eu torço muito porque votei, né, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, votei nele, não tem por que dizer o contrário, né? Não poderia fazer média, mas não, votei nele. E na primeira eleição da doutora Ruth, que ele era vice da doutora Ruth, eu participei da campanha, efetivamente, inclusive. Mas o que eu gosto da figura é a sinceridade do prefeito Jaci Tadeu. O que ele não pode fazer, o que ele acha que não consegue. Muito direto, né? Ele fala que não. Direto, exatamente. E pronto. Nas conversas que nós tivemos com ele, uma das coisas que me chamou a atenção foi isso. Ele é um cara direto, né, pragmático, o que dá para fazer ele já posiciona positivamente, o que não dá ele já posiciona também, não deixa você perder tempo, entendeu? Então isso é uma coisa que torna ele um cara mais transparente. Isso é muito bom num prefeito. Agora, eu confesso que fiquei surpreso nesse passeio do Gilberto Kassab lá, o Teco ir até o gabinete, eu fiquei surpreso. A coisa realmente ficou indigesta. Passou aquele óleo de peroba. Não, cara, nós que estávamos lá, vimos que ele, para adentrar ao gabinete, ele engoliu seco. Não foi tão simples assim, não. Mas o Teco, no trato, ele é um cara também educado, entendeu? Não deve ser legal você... É que em campanha, Rodrigo, ficam algumas rusgas que... Mas aquilo que eu te falei, ele é candidato a deputado federal. Olha, ele é federal. Dentro do partido nós sabemos que ele é estadual. Não. Estadual. Olha, estadual. Tudo que eu sei é que ele é federal. Bom, vamos ver o que vai acontecer aí. Agora, gente, eu queria tocar... Primeiro, isso, acho que foi legal pra caramba. A gente, lá no jornal Itapevi em Foco, traçamos um perfil do amigo aqui, Gilberto Silva, colocamos na capa. Gilberto Lima. Acabei de falar dessa... BC, como eu erro isso, viu? Como eu sou um retardado. Ultimamente, acho que eu vou mandar você no médico, o que está acontecendo, no neurologista. A idade, quase 45, dá nisso. Aí, na próxima edição, eu estou dizendo isso aqui, porque na próxima edição, nós vamos fazer a entrevista da edição com a ex-prefeita doutora Ruth. Já confirmou, e para mim vai ser também um motivo de grande orgulho entrevistá-la, porque ela realmente começou esse processo todo. Mudou a linha da administração da cidade a partir desse binômio aí, Jaci Tadeu e doutora Ruth. Temos que já aproveitar que estamos no ar aqui. Parabéns, Rodrigo. Jornal muito bem feito. Acho que tem que trazer para a região. Eu nunca me senti tão à vontade de entrevistar, porque assim, eu gosto de entrevistar gente que você conhece. Conheço você, Gilberto, há muito pouco tempo, né? Mas, assim, o que eu coloquei ali, respira a confiança, inspira a confiança, é o que eu penso. Quando eu vou traçar uma manchete do jornal, eu procuro colocar o que eu penso. Eu não coloco a minha cara nesse jornal, mas ele tem a minha identidade ali, entendeu? Ele tem a minha responsabilidade. Eu não coloquei a minha cara... Sua cara apareceu só numa página aqui que ficou meio... Bem escondida. Segundo a minha produtora... A página que está, Rodrigo. Segundo a minha produtora... O mais importante é o diretor jurídico do jornal. Não, mas olha a página, onde ele ficou. Segundo a minha produtora, estou no melhor lugar ali. Exatamente. Eu pedi para colocar a publicidade do Jornal da Terra. O que nós estamos falando aqui, se vocês acessarem o Facebook do Rodrigo, vocês vão entender melhor. Lá é www.facebook.com/Itapevi em Foco. Aí você pode ler o jornal lá. Quem não é de Itapevi não está entendendo nada. Na penúltima página, na última página, na verdade. E aí depois na página seguinte tem uma publicidade de um evento cristão aqui. Exatamente. Esse pode, né? Eu queria aproveitar que a gente está falando de Itapevi e parabenizar o prefeito Jaci Tadeu pela creche noturna, viu? É uma necessidade de todos os municípios.
bem interessante. E é uma ideia que eu vejo que outros administradores já estão muito atentos a isso aí, né? Porque ele fez disso uma prioridade nesses primeiros meses de administração. 6 já foram viabilizadas nos primeiros. Vem ajudando muitas famílias, né? Porque isso é uma coisa, é uma necessidade e uma coisa muito diferente. Nenhum município você tinha, pelo menos aqui na região, dificilmente você encontrar um município que tenha esse terceiro turno, né? Exatamente, esse terceiro turno da creche. É muito importante mesmo para muitas mães aí que trabalham nesse período, né? Agora, Ralf, você teve como prefeito faz um mês, mais ou menos, né? Lá em Itapevi. Um mês, exatamente, mais ou menos um mês. E eu percebi que na hora que você foi fazer falando de saúde e tal, quando você citou Osasco, você ia fazer alguma crítica a Osasco. Em relação à falta que a gente comentou semana passada, a falta realmente da OS em Osasco. Mas eu comentei da creche, porque hoje eu assisti o SPTV e é triste ver o SPTV fazer uma reportagem de Osasco dizendo que Osasco fechou 20 creches. Começou pela manhã, então inclusive. Isso é um absurdo, porque uma das principais demandas do nosso munícipe realmente são as creches. E a promessa do governo Lapas de campanha dizendo que vai construir mais 15 creches. Então, eu acho, Rodrigo, que a gente tem que entrar em contato com a diretoria de comunicação da prefeitura e pedir para eles explicarem por que fechou 20 creches aqui no município. E sem uniforme também. Sem uniforme. Exatamente, ia comentar sobre isso também. Vieram... E a ausência dos uniformes. A ausência dos uniformes, eu acredito que seja pelo fato do problema da licitação, que inclusive já foi rejeitado a conta do Emílio do último ano do mandato. Meu amigo, pela licitação. Tá acabando o ano, pô. Pra estourar aí, viu? Mas tá acabando o ano, pô. Cara, mas exatamente isso. Eu acho que assim, tem formas, se você tem um problema na licitação, ele podia fazer uma compra emergencial para suprir a necessidade dos alunos. Tem aluno usando o uniforme do ano passado. Se há O aluno cresceu, o uniforme tá com a barriga de fora, pô. Você imagina que absurdo. Se o prefeito Emílio tem alguma coisa a ser questionada na administração, a criança não pode ser punida. Exatamente. Tem que ter um plano B disso. Exatamente. E aí, se tiver de alguma maneira punir o administrador, é uma outra história. Não pode ficar sem. Rodrigo, eu acredito, foi uma questão muito incisiva do Tribunal de Contas, e eu acredito que provavelmente o prefeito Jorge Lapas tenha segurado, mas ele não teve orientação jurídica, talvez no sentido de realmente fazer uma contratação de emergência, entendeu? Buscar um preço de alguma prefeitura da região, como o Barueri, que todas as crianças têm uniforme. Barueri, né? Porque Santana também não tem. Exatamente. Então, buscar um preço, por exemplo, que foi pago em Barueri, para se fazer uma licitação adesiva, que a gente fala, isso tem e hoje, ser rapidamente feito. Esses valores tem no Tribunal de Contas, tem uma tabela já. Tem. Tem uma tabela pré-determinada, que ele pode comprar estando dentro daqueles valores. Então, se você pode fazer um emergencial, você pode pedir até autorização para o Tribunal de Contas. E fazer o emergencial de acordo com essa necessidade, porque são vários alunos, e assim, a região mais pobre, né, a região carente, os alunos não têm roupa nem para vestir, cara. Então o cara tem que usar a roupinha que ele tem para sair ali com a mãe dele para a escola, cara. Você estudou em escola pública, né, Gilberto? Sim, você estudou, Ralf? Não estudei. Então, escola pública... De mobilete, exatamente. Ele sempre ia de mobilete. Até hoje ele vai de mobilete. Mas o Jefferson também estudou em escola pública, lá no Briquet também, Jefferson? Então, no Briquet é a principal escola mais central de Itapevi. Mas eu andei muito de ônibus, hein? Então, isso é importante. Eu pegava o ônibus alto do Farol para ir na escola. O pai dele era o dono da empresa. Da empresa de ônibus. Eu estava assistindo um programa na TV Cidade aí, né? Aí o apresentador apresentou assim: Gilberto Lima, empresário da região, rico. Não. Foi assim que o apresentou ele. Então, não joga pra cá, não. Me destruído os caras, né, cara? E aí, você deve se lembrar que, como qualquer família que passa necessidade, na minha época nós usávamos aqueles guarda-pós, né, brancos. Nossa, né? cara, nem me lembro. Não, mas aquilo ainda era uma coisa que tornava você e ele muito parecidos. Exatamente. Né? Eu vou pegar um exemplo aqui que ele conhece a figura, que é o Aquidenes, que é vereador em Itapevi. O Aquidenes é um cara rico, a família dele é rica. Enfim, o centro de Itapevi é ali metade dos imóveis da família dele. E, evidentemente, se não tivesse aquele guarda-pó, ele ia muito, muito mais bonito que o restante da molecada. Então, tem uma questão do uniforme escolar também da autoestima das crianças, né? A motivação para ir, né? Exatamente. Porque uma criança olha, não tenho aquilo, pode se sentir desmotivada. A criança adora receber o uniforme, adora. Tem algumas cidades que nós conhecemos no interior de São Paulo, eles
dão o uniforme completo. Tênis, meia, calça, Itapevi dá isso. Completo, exatamente. Itapevi tem. Isso é o que você falou, mexe na autoestima da... E é bonito, né? Você vê a molecadinha passando na minha rua lá, todo mundo usando a mesma roupa, é muito legal isso, cara. Eu acho muito legal. Aqui muito em Osasco o problema está relacionado diretamente à licitação, como bem citou o Ralf. A empresa que está aqui, se eu não me engano, é a mesma empresa que estava tentando entrar em Santana de Parnaíba, né? E Santana o problema também travou justamente por conta da licitação. Também os alunos estão sem uniforme. Mas lá tem uma denúncia no Ministério Público e a empresa que estava ganhando a licitação é a empresa do filho do prefeito. Do atual prefeito? César. É mesmo? Que é o vereador, né? Cidade da... Mas qual? César, não é o Douglas. o Douglas. Douglas. Douglas e um... E Família assim, grande, hein? Família grande. O César. De sucesso, igual o filho família do Lula, de sucesso, exatamente. Família Igual de o filho do sucesso. Lula. Eles estão indo muito bem. Estou sentindo uma crítica no ar aí, hein? Não, eu acho que, assim, Rodrigo, tem coisas que são horríveis de ouvir, né? Você saber que a cidade em um ano gastou 3 milhões em uniforme. No ano seguinte, que mudou a administração, ia se gastar 8 milhões e a empresa que estava ganhando era a empresa do filho do prefeito. Não, aí é doido. Palhaçada, né? Não, e outra, preciso dizer aqui pro ouvinte do Jornal da Terra, o Gilberto tá falando isso, ele é um cara que traz aqui notícia de Barueri, mas ele é morador de Santana de Parnaíba. Então ele conhece muito bem, ele como morador, ele está preocupado com as contas da cidade que ele mora. Então o olhar é esse, né, de pagador de impostos. Rodrigo, nós vamos ter nova eleição aí em Santana do Parnaíba? Não tá... Então, estão fazendo a recontagem, né? Estão fazendo a recontagem dos votos. Exatamente. Isso foi determinado na sexta-feira. Não estou sabendo, não. Assim, o prefeito César teve 51,68% dos votos. O Silvio teve 49 ponto alguma coisa. 24, 22. E teve uma terceira via, que teve 2%. Se somar, já ultrapassou 100%. Então algo está errado. Sim. Por isso pediram a recontagem dos votos para confirmar se o César teve 51%. Se ele teve 51%, haverá nova eleição. Se ele não teve os 51%, como todo mundo está achando, o Silvio assume direto. Porque era uma boa ligar pro Gustavo Buitron, depois para a gente tentar entender isso. Isso está no TRE. Está no TRE, isso deve definir até amanhã. Porque, assim, eu vou fazer um giro de notícias agora, mas a gente tem uma coletiva, foi convidado para uma coletiva na quarta-feira, do nosso amigo Marcos Agostinho aqui, do Instituto MAS, onde ele vai divulgar resultados de pesquisa que ele fez a pedido do PSDB local. Mas registrada, não? Registrada, que indica, pelo release que eu recebi, uma liderança absoluta em caso de haver pesquisa, em caso de haver eleição, do grupo do César. Eu não conversei com o Marcos Agostinho hoje, devo conversar antes com ele, mas, na minha opinião, né, com todo respeito, se o amigo Marcos Agostinho estiver ouvindo, se quiser entrar, manda uma mensagem aqui no telefone e entrar no ar, mas me dá a impressão que é uma defesa. Isso, quando você vem e divulga um número de pesquisa eleitoral, sem sequer nós sabemos se vai haver eleição ou não, é estar em campanha, não é, gente? Na verdade, o prefeito já está em campanha. Isso não é campanha? Sim, claro. Ele já está em campanha desde que recebeu a notícia que seria cassado. Agora, meu amigo Marcos Agostinho, quando eu lhe perguntei aqui, o senhor disse que não tinha nenhum contato com... Não disse isso? Aqui no ar eu perguntei. Porque eu sempre abri espaço aqui para os Césares falar. Eles não me chamavam nem para coletiva. Ave César. Então, nem chamava para coletiva. E eu peguei e falei, chama os caras para... Não, tem um contato distante. Agora o senhor me aparece com uma pesquisa que encomendada, justo, perfeito, mas o senhor tem contato com eles. Cadê o cara? Eu quero falar com o cara. É isso, só isso, pô. São 5h34, esse é o Jornal da Terra. O jornal falado, onde sua cidade é a nossa notícia. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Ao receber denúncia de um assalto, a Guarda Civil de Osasco acabou descobrindo que o crime praticado por um homem não se resumia a isso. Além de praticar o roubo na frente da mulher e da filha pequena, ele também mantinha escondido na casa da família um verdadeiro estoque de entorpecentes.
Os crimes começaram a ser desvendados depois que o homem, aos poucos metros da mulher e também da filha pequena, assaltou uma menor de idade em frente à casa dela, no Jardim 1º de Maio. Após arrancar a bolsa da adolescente, ele partiu em retirada. A vítima então chamou seu pai e eles passaram a seguir o meliante. Quando passaram em frente à base da Guarda Civil no bairro, acionaram os guardas. Na busca da casa do ladrão, foi encontrada farta quantidade de maconha, 48 embalagens com pequenos sacos plásticos, armazenando cocaína e outros 12 com pedras de crack. Além disso, em meio às páginas de uma Bíblia, localizaram R$390 em dinheiro. O homem admitiu que era dono de toda aquela droga, mas disse que a mulher não sabia que ele mantinha entorpecentes na residência. Ele foi encaminhado à delegacia, onde o crime foi registrado. Subiu o número de profissionais que serão destinados pelo programa Mais Médicos do Ministério da Saúde às cidades da região oeste. No primeiro levantamento, ainda sem os formados no exterior, apenas 4 médicos tinham se candidatado a atuar na região, sendo 2 em Barueri e 2 em Carapicuíba. Agora, com o novo balanço divulgado na sexta-feira pelo Ministério e envolvendo o balanço dos 3 primeiros meses de inscrições, o número subiu para 15, dos quais 5 são brasileiros e 10 estrangeiros. Dentre os brasileiros, continuando sendo 2 que vão ficar em Barueri. Já a adesão a Carapicuíba subiu para 3. Já entre os médicos que vivem ou são formados no exterior, Osasco lidera, sendo o destino de 5 profissionais. Outros 4 vão para Carapicuíba e 1 para Barueri. Eles fazem parte de um total de 134 profissionais que se candidataram para atuar no estado de São Paulo, sendo 55 brasileiros e 79 com registro profissional de fora do país, que serão distribuídos por 30 municípios. Esse total, segundo o próprio Ministério, foi suficiente para preencher apenas 6% das vagas pleiteadas pelas cidades. Em todo o país, o cadastro teve 1.618 adesões, envolvendo 1.096 médicos que já atuam no Brasil, 358 que são estrangeiros e 164 brasileiros graduados no exterior, com preenchimento de 10% dos postos. Eles vão atuar em 579 cidades. Uma nova leva de inscrições foi aberta hoje. Os selecionados devem iniciar a atuação na rede do SUS em setembro. Os estrangeiros, no entanto, passarão por fase de formação durante 3 semanas em 8 capitais do país. A Prefeitura de Jandira abriu inscrições para o processo seletivo de monitores que trabalharão durante a exposição itinerante Arte na Rede, prevista para ser instalada em 17 de setembro no ginásio Cidade da Criança da área de lazer do trabalhador, que fica na via de acesso João de Góes, sem número, no Jardim São Luís. Os interessados em concorrer à função deverão enviar currículo até o dia 10 de setembro para o endereço eletrônico artenarede@elo3.com.br. artenarede@elo3.com.br. Os monitores serão selecionados mesmo sem apresentar experiência anterior em funções correlatas. Até 7 de outubro, a jornada diária de trabalho de 6 horas vai corresponder à remuneração de R$ 770. A exposição Arte na Rede apresenta 46 painéis do fotógrafo Caio Vilela, que retratam o futebol de rua pelo mundo. Aberta durante 20 dias para visitações públicas, a mostra enfoca como uma das modalidades esportivas mais populares do planeta é capaz de transcender diferenças entre raças, idiomas e religiões, tornando-se, por meio de uma linguagem universal, elo entre os povos de diversas culturas. Com a proposta de preparar a população para os eventos esportivos que o país vai sediar em 2014 e 2016, os organizadores pretendem difundir o trabalho de artistas nacionais e internacionais. Durante o período de exposição, ocorrerão oficinas práticas para crianças e jovens, além de monitoria treinada para receber estudantes e o público em geral. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h39, esse é o Jornal da Terra.
onde sua cidade é nossa notícia. Hoje aqui com o Ralf Silva, o advogado Ralf Silva, comentarista de política, e também o Gilberto Lima, também advogado e também comentarista de política. Gilberto, ontem nós, imagino que a maioria dos nossos ouvintes estarão acompanhando aqui o raciocínio. O Fantástico mostrou uma matéria muito forte a respeito dos problemas lá na antiga FEBEM lá. Mudou só o nome, pelo que a gente está percebendo, é isso mesmo. Primeiro, aquela violência contra os internos é uma prática ou foi uma exceção? O que você pensa disso? Rodrigo, na verdade, assim, mudou o nome, né? Fundação Casa. Eles, na verdade, construíram algumas unidades a mais. Então, assim, o espaço melhorou, o espaço físico, mas a conduta interna continua a mesma. E até mesmo porque lidar com alguns jovens desses não é fácil, Rodrigo. Difícil. Não é fácil. E ali, isso nós já citamos em algumas outras entrevistas. O que acontece? A função social para a qual foi criada a Fundação Casa não atinge o seu fim. Assim como as cadeias públicas, como... Então, o que ocorre? O jovem, às vezes, comete um delito de pequeno potencial, ele entra ali, ele sai preparado para virar um bandido mesmo, cara. Na escola. Então, assim, o que a reportagem que foi ao ar ontem do Fantástico, que deve repercutir por toda a semana, não é uma novidade. Não é uma novidade, né? Quando tem uma rebelião, você vê exatamente como esses jovens depois da rebelião exatamente. E depois da rebelião o pau come. Então a gente imagina, não dá para os agentes ficar ali tratando com carinho, fazer cafuné nos meninos. Tudo Agora bem que tá errado. É duro de ver aquilo, hein, cara? É horrível, é horrível. Só que assim, eu acho que enquanto não criarem projetos internos da Fundação Casa para realmente recuperar alguns jovens que ainda têm recuperação, que um percentual desses jovens que estão ali apreendidos, eles têm recuperação, alguns outros não. Hoje eu citei isso na TV pela manhã. Tem jovens que estão ali porque gostam realmente de cometer o crime e esse não vai recuperar, cara. Isso aí não adianta você dizer que vai recuperar o jovem, que tem alguns planos para ele trabalhar, para ele estudar. Não adianta. Não é estimulante para isso. Agora, o jovem que quer ser recuperado, que é um percentual pequeno, esse eu acho que deveria investir. Para exatamente você não ter que ficar gastando R$7.000 por mês. Mas como separar isso também? Cara, se você cria projetos, o próprio jovem que ele já se posiciona, ele quer estudar, ele quer melhorar, ele quer mudar de vida. O jovem que nasceu, que quer o crime, que gosta de cometer o crime, ele não vai nem participar disso. Tá. Entendeu? E aí, assim, ele sabe que o período dele lá dentro é curto, ele vai sair e vai cometer crimes mais graves. Entendeu? Então, a grande realidade dentro da Fundação Casa é exatamente essa. Enquanto o governo do Estado não se preocupar em criar programas para recuperar alguns jovens, isso não vai mudar. E mudar a educação, né, Rodrigo? Porque, assim, a gente tem que mudar a educação na base para daqui 10 anos termos cidadãos melhores e não precisar usar a Fundação Casa. Agora, o Ralf, aquele custo de R$7.000 é aquilo mesmo, cara? Rodrigo, a Globo não ia jogar uma informação dessa no ar realmente. Acho que não. E o que acontece? Um preso hoje está custando muito dinheiro, hein, cara? Em torno de R$4.000, né? E os meninos da Fundação Casa, eles têm um programa diferenciado que não está dando resultado. Tanto é que a gente vê uma reincidência aí de em torno de 70%, ou mais até. A última pesquisa foi 70% de reincidência do jovem infrator, adolescente infrator. Então, é o maior exemplo de que o programa que está lá não dá certo, entendeu? Eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. Eu vou propor para o juiz me comprometendo aqui no ar, para o juiz da Infância e da Juventude aqui de Osasco, para a OAB e dar palestra lá, levar a OAB à escola lá, para conversar com esses jovens, entendeu? Eu já tive uma vez na Fundação Casa, realmente não muda em nada de uma prisão realmente dos adultos, é igualzinho, eles têm cela, eles ficam trancados, há superlotação, entendeu? Todas as questões que tem problema na parte carcerária do Estado de São Paulo, nós temos na Fundação Casa, com um agravante, né? Eles são adolescentes e o Gilberto falou, é importante, tem que trabalhar na educação, mas a educação vem da família, tem que trabalhar também no conhecimento e na vontade deles de mudarem. Você pega um Champinha da vida aí, né? Você vê a atrocidade que ele fez, e igual a ele tem muitos, que a imprensa não consegue divulgar. É verdade. Então, eu acho que até a gente já conversou sobre isso, mas a melhor solução seria o sistema americano, que é o sistema que o Gilberto propõe,
que é reduzir a maioridade penal de acordo com o crime. Do crime, né? Se é um crime grave, homicídio, tráfico de drogas, tem 12 anos, não interessa. Se ele matou com 12 anos, ele vai responder esse crime como é nos Estados Unidos, é na Inglaterra. Essa tese é do presidente da OAB de Barueri, né? Exatamente. Na verdade, assim, não só ele, mas tem um outro grupo também que fundamenta essa tese. E na verdade, constitucional? é uma cópia. Sim, a emancipação é constitucional, né? Mas a partir então, a questão da pena, crime. Exatamente, a questão da pena é uma coisa que aí você tem que trazer. Precisava conversar com ele, Gilberto, para tentar entender um pouco mais profundamente falar com ele para marcar e trazê-lo aqui para explicar melhor. Que a ideia é boa. Estou buscando mais informações, é que isso realmente também precisa de um projeto, né? Precisa ser votado. Mas eu creio que seria uma saída bem eficaz, Rodrigo, bem eficaz. Não, uma boa ideia. Fala-se muito na questão da redução da maioridade penal, mas aquilo que nós já estamos cansados de dizer, eu acho que não é uma solução tão eficaz quanto se imagina. Hoje é 16 anos, amanhã é 14. Exatamente. Isso é verdade. Agora também, isso não pode servir de bandeira da classe política para simplesmente não discutir o tema, para não querer falar em redução da maioridade. Às vezes me irrita, é o comprometimento de muitos setores da classe política com setores da sociedade, com movimentos sociais, que tem apenas isso como bandeira. Não dá para você se arraigar, se prender a um tema só. Não dá para imaginar um grupo social, uma entidade que só fala disso. Não dá. Ela tem que ter múltiplas funções para se justificar. Aí a gente vê uma série de entidades que deveriam atuar em outros setores e que só batem nessa tecla e pressionam deputados. Toda vez que esse assunto vem à baila, já vão lá e jogam aquela mangueira de água fria para esfriar a coisa, tipo, estamos aqui, hein? E aqui evidentemente, vou dizer quais são. O Partido dos Trabalhadores depende dos movimentos sociais, Exato. É braço deles em algumas situações, e aí para tudo. Então não sai não se inicia uma discussão. Houve essa correria da presidente Dilma para vamos fazer plebiscito disso, daquilo. Em algum momento se falou em plebiscito também de redução de maioridade penal? Não, entre os políticos não. Porque sabe que se perguntar isso para a população vai ganhar disparado. Exatamente. Eu acho que em algumas coisas eles fazem não questão estou defendendo de aqui também, tá? Viu, Rodrigo? A lei, por exemplo, a lei que está lá para ser votada, que transforma o crime de corrupção em crime hediondo. Por que não votaram ainda? Porque o povo parou de ir na rua. Posso fazer um parênteses? Essa lei é para inglês ver, porque a pena máxima é 4 anos, regime semiaberto, mesmo que seja equiparado a hediondo, não vai preso ninguém. A verdade é essa. Tem que ser a pena mínima de 8 anos. A mínima de 8 anos. Mas aí, em crime hediondo... Mesmo jogando hediondo, a gente tem visto que não... Tudo bem que a pena, eles reduziram a pena, porque isso aí eles legislam para si próprio, né? Mas não é afiançável. Então, só explicando... Então o cara vai ficar guardadinho lá... Até sair liberdade provisória. 15 dias. Período, só para explicar para o ouvinte da Rádio Terra que não entende de legislação, até quantos anos de pena cabe um regime fechado, ou a partir de quantos anos cabe? Porque muita gente pode não ter entendido esse raciocínio. Primeiro fator é o seguinte, a detenção é reclusão. Detenção, ela pressupõe regime semiaberto ou aberto. Né? Então, o crime que prevê detenção é regime semiaberto ou aberto. Tá. O crime que prevê reclusão pressupõe o regime fechado. Porém, tem crimes como esse da corrupção que está sendo proposto, que é reclusão, porém 4 anos. Para se manter uma pessoa no regime fechado, o que tem visto a gente na jurisprudência aí é o seguinte, é a condenação mínima de 8 anos. 8 anos o juiz determina o regime fechado. Se for menos de 8 anos, eles têm determinado semiaberto ou aberto. O semiaberto, na prática, no estado de São Paulo, não tem colônia agrícola, penal agrícola, para todos os presos semiabertos. Automaticamente eles vão para o aberto. É o que a gente tem visto na prática. Então, ou seja, no Brasil só fica preso pensão alimentícia. Essa é a ideia. Porque para você pegar um crime, para conseguir uma condenação de 8 anos, você vai cair no homicídio, no tráfico de drogas e alguns outros aí, estupros, são poucos os crimes. Então, ou aquele que é contumaz, né? Ele pratica vários roubos, vários crimes, e aí a pena dele realmente atinge 8 anos ou mais. Caso contrário, é muito difícil a gente ver no sistema nosso penitenciário, já com o trânsito em julgado, ou seja, já terminou, não tem mais recurso, o pessoal ir preso.
Aí que é a briga do José Dirceu, no caso do mensalão, para pegar menos de 8 anos. Era isso que eu ia chegar lá. Entendeu? Eu acho que isso é importante a gente esclarecer para o nosso ouvinte. Inclusive, se tiver alguma dúvida depois, pode passar aí no Facebook ou no e-mail do Jornal da Terra, para a gente estar esclarecendo isso com mais calma. Mas eu acho que isso no julgamento do mensalão, importante. que eles querem com esses recursos é reduzir essa pena, porque não vai preso. Perfeito. Resumindo então, é menos isso. de 8 anos, semiaberto. Aí você já pega aí alguns deputados aí que estão, e alguns réus estão na iminência de serem presos, se matriculando em faculdade. Por quê? O estudo equivale ao trabalho fora. Se ele pegar o semiaberto, ele vai, estuda, volta, só dorme à noite. Está dizendo que o João Paulo Cunha só se matriculou por isso. Exatamente. Então, não sei se é por isso, mas deve ser. Um dos motivos deve ser esse. Né? Então, um dos caras que eu tenho mais raiva do que eu votei. São as lacunas da lei, né? Um dos caras que eu tenho mais raiva que eu votei foi no João Paulo Cunha. Você acredita? Que eu votei nesse cara. Eu acho que ele tem os méritos, as virtudes e as não virtudes, como todo mundo. Agora, a não virtude dele realmente é maior do que as virtudes. Agora, Rodrigo, eu queria fazer um comentário aqui que eu achei muito interessante. Eu coloquei no Facebook a respeito desses R$7.100 aí, de custo menor. E o Oswaldo Domingo Dias, ele colocou assim, ó: poucas profissões oferecem um salário de R$7.100. É isso. Eu criei e eduquei 2 filhas com um salário bem menor a esse. Sugiro à Fundação Casa que me envie 2 menores infratores que eu garanto educar e cuidar pelo preço de apenas um. Então, é muito interessante esse comentário dele, muito inteligente. Manda o moleque aqui. Eu acho que R$7.100 realmente, se você vê nas famílias brasileiras, nem 10% das famílias ganham isso. Então é um absurdo esse valor. Mas é o custo para o Estado, né? É o custo com a alimentação, é o custo com a corrupção, é o custo com a corrupção, psicólogo, é o tudo. custo com uma série de questões que realmente, para os presidiários também, é um custo muito alto. Né? Então, assim, onde que nós temos que mudar? Na educação, Rodrigo. Na educação, na família, entendeu? A educação na base. Somente você mudando isso e começando hoje, daqui 15 anos que você vai ter resultado, cara. Entendeu? Então, isso deve mudar. Eu acho que base religiosa é uma coisa que se perdeu e que isso salvou muitos jovens aí mas de com esse governo federal totalmente relativista, cada dia mais estão pregando relativismo. Você vai falar em religião, pô. Mas é a família, né? Não, eu acho que assim, você tem que fazer a sua parte dentro da sua casa, cara. Você tem que iniciar com os seus filhos. Mas aí tu liga a televisão, como é que você muda relativista. o mundo se você não muda a sua família? Mas você liga a televisão, relativista. Aí o governo federal, tudo que fala de religião é fundamentalismo. Mas é o que o governo prega, né? Mas eu acho que assim, você, dentro da sua casa, você precisa começar a mudar, às vezes, as suas pequenas atitudes. Almoçar juntos um dia da semana, sabe? Jantar juntos. Eu acho que desligar celulares e computadores e conversar um pouco entre família. Eu acho que essas pequenas atitudes começam a mudar o relacionamento interpessoal da família, né? E você começa a introduzir algumas coisas que você consegue mudar. Você consegue cuidar do teu filho. Seu filho. Exatamente. Você tem quantos filhos, Gilberto? Tenho 3 filhas. 3 filhas. Então, eu imagino o temor que qualquer pai tem. O Ralf não tem filhos, não que saiba. Não tem, e eu sei que não tem. Eu sou responsável. E aí, imagina o temor de um pai, né, Galo? Ele saber quem está se aproximando do meu filho. Exatamente. Que tipo de pessoa? E ontem eu tive até uma discussão com um amigo a respeito, porque assim, ele fala, porra, mas você não consegue... Cara, o seu filho é o seu espelho. Se você tiver uma conduta ruim com a sua esposa e com seus filhos, a tendência dele ter uma conduta ruim testemunho, né, cara? É muito grande. Ele falou, não, mas tem cara que se revolta contra o pai e não tem a mesma conduta. Sim, né? Porcentagem mínima. Exato. Então, assim, eu acho que a maioria mudando as atitudes mesmo. Dentro da sua família, você consegue criar cidadão melhor. E aí, sim, vamos fazer a nossa parte primeiro, depois nós podemos cobrar o governo. Né? Não adianta a gente jogar a culpa só no governador, só na presidente, só... Sabe, se de repente você não faz a lição de casa, com a sua família, né? Agora, eu me lembro, esses anos todos que nós não temos visto grandes rebeliões na Fundação Casa, só para encerrar o tema, até porque está acabando o jornal, eu vou ter que falar com o nosso diretor Samuel Gonçalves, eu preciso de uma hora. Desculpa aí. Tá curtinho. Concordo, perfeito. Tá curtinho. Desculpa aí, Ademir Laurenti, você vai ficar bravo comigo aqui, mas pode ser outro horário, viu, Ademir? Não é o seu. Eu não vou embora antes de escutar a sua piada, entendeu? Isso é verdade, que eu acompanho. Eu fico aqui para ouvir a piada do Ademir, a piada do dia. Ele é bom para contar piada. Cantar mais ou menos, Ademir. Cantar mais ou menos. Agora, contar piada é bom. Mas assim, o programa está acabando. Mas esse tempo todo que a gente não tem falado em grandes rebeliões lá, o que acontece?
Tá sufocado ou andou? Realmente andaram calmas as coisas lá dentro? Estava esperando a árvore crescer do lado do muro. Exatamente. Aquela árvore lá, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que pós-Coronel Biratã, as rebeliões foram mais tranquilas, né? Ah, tá. Eu acho que... Mas eu acho que também o PCC, o partido, as facções criminosas têm uma influência em cima disso. Também nessa molecada? Também, que já tem relatos. Diminuiu a quantidade de rebeliões no sistema penitenciário nosso. A última foi em Tirapina, eu estive lá uns 2 semanas antes. Mas visitando, a trabalho. Né? Ah, tá. Não vou visitar, vou conversar com o preso. Que bom que você estava visitando. E aí, o que acontece? Então a gente vê que tem um sistema lá dentro que funciona muito bem, que é regido em São Paulo pela essa facção criminosa. E eles também têm uma influência na Fundação Casa hoje, infelizmente. Então esse é um dos principais motivos aí da gente não ter essa quantidade de rebeliões que nós tínhamos anteriormente. Em compensação, nós temos aquele problema que nós tivemos alguns anos atrás, que é aquela afronta à polícia e tudo que aconteceu, aqueles atentados que sempre tem a iminência de poder acontecer ou não. Voltar, né? Exatamente. Meus amigos, tá acabando o Jornal da Terra. Você vem amanhã com a doutora Libânia aqui? Vem, com certeza. Né? Ralf Silva estará aqui conosco amanhã. Vamos receber o presidente da OAB de Osasco, o Gilberto. Gilberto aparece quando nós convocamos. Ele é um soldado a toda a prova. Isso é muito bom, viu? Exatamente. Sempre Gilberto, à disposição aí. Muito obrigado mais uma vez por nos fazer companhia aqui como todas as segundas-feiras, trazer importante informação. Sempre muito bom falar com o amigo aqui. Obrigado a você, Rodrigo, o meu amigo Ralf e todos os nossos ouvintes aí. Muito obrigado a oportunidade. Sempre muito bem-vindo. Obrigado, Ralf. Queria deixar meu tchau aqui. Um beijo para as meninas que estão aqui no estúdio. Ah, galã. Um abraço pro Gilberto Lima, que o Facebook dele é Gilberto Lima. Um abraço a você, Rodrigo Jefferson, e todos os ouvintes aí. O meu você não vai falar qual é, não? O seu é Jornal da Terra. É Rodrigo Lobo. E o seu? E o meu é Ralf Silva. Ralf com I no final. Então é um prazer estar aqui com vocês. Revoltado. O Facebook dele só... O Motoboy. Não, o Motoboy. Estamos à disposição aí. Eu vou pegar a Harley Davidson do Gilberto qualquer dia, eu vim com ela, viu? Deixa comigo. Tão bem. Está chegando meu amigo Ademir Laurenti, o som do sucesso. O Jornal da Terra volta amanhã às 5 da tarde aqui no AM 1330. Um abraço, paz e bem, e não esqueça, onde não há informação mora... Olha o silêncio, que legal. A especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.